Olá, bom dia. Aqui quem fala é o Arthur. É, Estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha experiência com intercâmbio. Eu fiz intercâmbio pelo programa PIA, né, com a Univale, e fui para a Universidade de Cádiz, na Espanha, no sul da Espanha. A universidade se encontra em Puerto Real, que é uma cidade que faz fronteira com Cádiz, né? Muito próximo. Eu vivia nessa mesma cidade, Puerto Real, uma cidade pouco conhecida, né? Praticamente uma cidade assim, universitária, não há muita. É uma cidade pequena, e porém muito boa, tranquila, gostava de viver lá. É, E falando um pouco de Cádiz, que é a cidade mais conhecida, né, que é a cidade logo ao lado, é uma cidade turística, com praia, tem a parte nova e a parte antiga que eles chamam. A parte nova tem construções como prédios e onde se encontram as praias também. E a parte antiga já é mais assim aquela construção mais rústica, mais realmente mais antiga, né? E muito bonita, particularmente eu gostava mais de caminhar por lá, era onde eu achava mais bonito. E em relação à universidade, é, existem algumas diferenças, né, significativas, por exemplo, principalmente o método de avaliação, que há só um exame final. Isso exige uma adaptação do aluno, porque realmente tem que começar a estudar um bom tempo antes da prova e exige bastante atenção e meio que concentra, né, todo o estudo ali do semestre para um exame só, então tem que se dedicar bastante. É, Também acho interessante que tens mais oportunidades, por exemplo, se não aprovas na primeira eh, tentativa, podes fazer de novo depois de um semestre. Se eu não me engano, depois que cursa a disciplina, tens um ano e meio ou dois para tentar passar na prova. Ou seja, não precisa fazer toda a disciplina de novo, pode fazer só o exame. E isso eu acho muito interessante, porque acho que se já foste às aulas e tal, e às vezes não aprovas por meio ponto ou algo assim, tens a oportunidade de estudar por conta própria e recuperar e ser aprovado de novo. Acho que realmente nem sempre é necessário fazer todo o semestre de novo. Acho que isso é interessante do ponto de vista ali de autonomia do aluno e tudo mais. Outro fator interessante, né, em questão de autonomia dos alunos e tal, é que não era obrigatório assistir às aulas, os professores não cobravam presença em aulas teóricas, né? Nas aulas práticas, sim, claro. Não poderias fazer um exame prático sem ter ido às aulas. Mas eu acho que isso também é importante porque nós somos alunos e estudamos porque queremos, e ninguém ou quase ninguém, talvez alguém os pais obriguem a estudar, mas enfim, nós estudamos porque queremos, é nossa opção, entende? Então, se não queremos ir às aulas, às vezes é um professor que não, na nossa opinião, às vezes não explica tão bem, ou às vezes é uma aula que não vai ser tão proveitosa, um conteúdo que eu já estudei, já entendo bem, ou eu posso ter ali uma facilidade em ser mais autodidata. É, Todo mundo sabe que nós não vamos gostar de todas as disciplinas do curso, isso é normal, então talvez uma disciplina que não gostamos tanto, não precisamos ir às aulas, e depois, se conseguimos estudar, aprender o suficiente para ser aprovado, somos aprovados e pronto. Eu acho que isso é totalmente justo. Ao invés de estar cobrando uma presença, às vezes o aluno atrasa 15 minutos, já ganha uma falta. Eu acho que realmente ali, nesse aspecto, somos tratados como crianças, sabe? Então acho que isso é interessante, o aluno ter mais autonomia em escolher como utilizar seu tempo da melhor forma. Às vezes acaba sendo mais proveitoso. É, Questões da universidade em si, os horários são um pouco diferentes, eles costumam almoçar um pouco mais tarde, ali pelas 2 da tarde. Uma coisa curiosa, né, que me chamou a atenção é que se vende bebida alcoólica nas universidades. Isso é totalmente normal, é mais uma coisa mais social, no sentido de que é totalmente normal ver teu professor, por exemplo, teu professor te deu uma aula de manhã,
Na hora do almoço ele tá lá tomando uma cerveja e depois vai te dar outra aula de tarde, pronto. Claro, uma cerveja, né? Não 10. Eu nunca vi ninguém ficar bêbado na universidade, era uma coisa assim, era tido como normal, né? Acho que no Brasil a única diferença é que nós temos que atravessar a rua, porque em toda a universidade tem 15 bares em volta, então no fim é uma hipocrisia. Ah, não pode vender bebida aqui, mas atravessa a rua e compra, então não faz nem muito sentido, né? E todos me trataram muito bem, eu conheci boas pessoas, fiz boas amizades, professores me trataram bem. E o problema para mim foi quando começou a pandemia, né? Aí as aulas começaram a ser online, sinceramente eu não conseguia acompanhar. Eu tinha problemas com a internet e daí, por exemplo, comentei com um professor, eu tô com problema com a internet, não consigo acompanhar a aula. O professor falou simplesmente assim, sem internet não vai dar. E aí eu meio que desisti do segundo semestre. Primeiro semestre eu fiz todo, né, em presencial e tal, fui aprovado em tudo. No segundo semestre eu desisti porque eu não conseguia acompanhar à distância. Tive pouco apoio ali dos professores também. Isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, que na Univale eles já são mais atenciosos, eles sabem que estamos passando por um momento delicado, ninguém estava preparado para isso, então se dá mais é, oportunidades, né, para o aluno para correr atrás e conseguir fazer as coisas. Se não conseguiu ver aula nesse dia, tá, tudo bem, não vou te descontar por isso e tal. Acho que é assim que tem que ser. Então, de forma geral, é isso. Eu recomendo a todos que queiram fazer essa experiência de intercâmbio. É muito bom, agrega muito para a vida pessoal, profissional, acadêmica. É, se pensam em ir para a Espanha, recomendo. Para a Universidade de Cádiz, recomendo também. O espanhol é um idioma assim que é um idioma relativamente fácil de estudar. Eu não era fluente em espanhol, mas consegui seguir bem as classes. E os professores, eu sempre tirava minhas dúvidas ao final da aula, todos me esclareciam as dúvidas com muita paciência, muita calma. Então eu recomendo, foi uma experiência muito boa, né? Não foi exatamente como eu imaginei por conta do Covid, mas eu consegui aproveitar da melhor forma e com certeza agregou muito para minha vida em diferentes aspectos. Tá bom? É isso aí. Quem decidir fazer intercâmbio, espero que corra tudo bem aí. É isso aí. É isso que eu tinha para dizer.